Fala, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Primeiramente, quero vir aqui, quero pedir desculpas, né, pela falta de pós-jogo de ontem. Infelizmente, ali eu e o Fontana ficamos aqui quase uma hora depois do jogo tentando fazer isso aqui funcionar, mas a plataforma realmente puxou a posterior da plataforma. Não conseguimos fazer o pós-jogo aqui para vocês, tá? Então peço desculpas, era um pós-jogo que eu queria fazer, né? Mas realmente as coisas não aconteceram como deveria acontecer. Mas tudo bem, eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque chegou um momento da gente conversar, pessoal, de uma forma bem franca, bem clara, porque aqui, pelo menos na Threads, você pode discordar da minha opinião, você pode não gostar de mim, não gostar do Fusca, não gostar da Caran, não gostar da Kloss, não gostar do Vincenzo, do Nazi, do Fontana e de todas as pessoas que aqui estão. Mas uma coisa que você não pode questionar é o nosso. Cara, o quanto a gente gosta do Atlético, tá? E sempre o Atlético vai estar em primeiro lugar quando a gente vai conversar. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Esse vídeo ele tem um intuito que vocês parem de ser muito enganados também. Eu acho que vocês estão cansados de ver assessoria, vocês estão cansados de ver agenda positiva, vocês estão cansados de ver venda de matéria, venda de absolutamente tudo para falar bem das coisas e as reais situações serem suprimidas. Isso não vai acontecer nesse vídeo, tá? O problema, então a gente vamos começar, tá? Então só para ficar muito claro aqui, a gente não vai fazer essas coisas assim, e vocês sabem quem faz, a gente não precisa citar nomes. Tá cheio de nome por aí. Tá cheio de nome que faz assim. E não vai acontecer aqui. Para começar, cara, o problema do Atlético, ele não começa no jogo contra o Bragantino, não começa no jogo contra o São Paulo, não começa no jogo contra o Fortaleza, tá? Ele começa lá no início do ano. Na verdade, ano passado, com o Felipão de técnico, pessoal, existia já uma certa desavença na torcida se a manutenção ou não do Felipão de técnico. Isso é uma coisa, tá? Isso é uma coisa e eu respeito. O que não dá mesmo, a realidade mesmo, é que não dá para a gente dar a chave do clube, ou seja, todas as decisões serem tomadas por uma única pessoa, que é Luiz Felipe Scolari. Nós demos a chave completa do clube para Luiz Felipe Scolari, tá? A primeira ação de Luiz Felipe Scolari como diretor, fato que nunca teve experiência na função. Tem experiência como treinador, né? Experiência gigantesca como treinador. Mas, como diretor de futebol, ele nunca teve a experiência. Nós demos toda a liberdade do mundo para Luiz Felipe Scolari pintar e bordar, como diria minha mãe, né? Pintar e bordar dentro do Atlético e simplesmente ele destruiu o Clube Atlético Paranaense, né? E acho que é importante vocês saberem disso, porque pouquíssima gente fala sobre isso, né? Pouquíssima gente fala. Mas o clube foi obliterado internamente, implodido internamente. Primeira decisão de acabar os aspirantes, acabar o projeto que há 10 anos dá tanto sucesso, lucro e visibilidade para o Atlético no Brasil inteiro. Eu tenho amigos no Brasil inteiro, torcedores de vários outros times. Aqui vocês podem ver vários outros times aqui de colegas, ex-jogadores que mandam camiseta para nós, sempre falam, cara, impressionante. O projeto do Aspirantes é impressionante. E realmente era. O Felipão resolveu destruir o projeto. Tudo por conta de ter um título estadual, tá? Um título estadual invicto, vindo pelas mãos de Paulo Turra, né, protegido do Felipão, decisão única e exclusiva do Felipão de colocar o Paulo Turra, e o Atlético comprou a decisão, visto que o diretor era o Felipão, né? Já no primeiro ato, a gente destrói o projeto de aspirantes, tudo por conta de ter um título a mais do Paranaense. Valeu a pena? Valeu a pena ter a nossa preparação física absolutamente quebrada. Vocês viram ontem. Vocês viram Atlético e Fortaleza ontem. O Atlético estava morto e enterrado, tá? Perdão pela palavra, o Atlético estava morto e enterrado. O Fortaleza parecia que jogava em casa. Tá? O segundo tempo até melhorou um pouquinho, ok? Fortaleza parecia que jogava em casa, tá? E não é de hoje. É contra o Palmeiras, é contra o Corinthians, é contra o Bragantino, é contra o São Paulo, é contra o Cruzeiro, é contra o Goiás, contra o Santos e contra muitos outros times que o Atlético perdeu pontos e pontos e pontos, tá? E isso vem lá de trás. Essas decisões, esses erros de agora vêm lá de trás. E é da decisão da manutenção do Luiz Felipe Scolari como diretor que começou tudo isso.
A nossa preparação física foi completamente alterada. As pessoas foram pessoas muito importantes, que eu não vou citar o nome para não expor assim total, mas vocês devem conhecer, logicamente, Tur Flores e afins, né? Tiveram outros funcionários também desligados por uma revitalização, um corte de gastos ainda não comunicado, ainda não afirmado o porquê do motivo disso pelo Atlético. Foram totalmente desligados. O Atlético tinha como seu principal vetor a preparação física. A nossa preparação física era surreal. A gente chegava no final dos jogos, ganhava os finais de jogos, porque a galera estava voando. O Atlético já não tem mais isso. O Atlético tem 25 lesões no ano, sendo que delas 18 são musculares. 18 musculares. 18 lesões de 25 são musculares. Tá? Isso equivale a 72% exatamente de lesões sendo musculares durante toda a temporada. Nos últimos 3 jogos nós perdemos 2 jogadores por jogo. Tá? E isso é preparação, pessoal. Isso vem lá de trás. Isso vem lá de trás. Não adianta. Nós colocamos Fernandinho para jogar em Cianorte, Maringá, contra Arucó, contra todos esses times, com todo respeito a esses times, que ele não deveria estar. Agora você vê o Fernandinho, que já não consegue atuar os 90 minutos no mesmo nível. Não só ele, vários outros. Mas isso é só para trazer para vocês essa questão, tá? Acho que é muito importante. A culpa inicial é de Luiz Felipe Scolari, tá? A culpa secundária, até a demissão, Paulo Turra, um péssimo treinador. Treinador que foi chutado agora de Portugal, foi chutado do Santos, foi chutado de um monte de lugar, tá? Essa é a realidade. Treinador ruim, tá? Treinador muito ruim. E agora a gente vem com Wesley Carvalho, treinador que promete fazer muitas coisas diferentes, tá? E assim, ele tem culpa, muita culpa. A realidade é essa, ele tem muita culpa. Jogos contra o Bolívar, a eliminação está nas costas dele, tá? Não pelo jogo lá. Jogo lá, tivemos muitos erros individuais, ok? E a gente já vai falar sobre isso. Mas está nas costas do Wesley Carvalho acabar o jogo só com 2 substituições, um batedor oficial não bater entre os 5, enfim, várias outras questões técnicas que a gente já falou em várias e várias lives. Tem muita culpa o Wesley Carvalho. Só que o Wesley Carvalho, pessoal, hoje, dia 9 de novembro de 2023, por incrível que pareça, ele é um dos menores culpados. O Atlético terminou ontem o jogo com os 2 pontas mais caros de sua história como laterais. Terminou como seu principal volante, que é o Eric, né, em termos físicos, etc. Pode questionar a parte técnica dele, como zagueiro. Hugo Moura como zagueiro. William Bigode na frente. Thiago Heleno, mais 90 minutos do Thiago Heleno ontem. Fato que era para fazer 20, 30 jogos no ano, para poder fazer uma transição legal, fim de carreira, ele está indo para o jogo número 50 do ano. Mais uma vez, o Wesley Carvalho pouco tinha o que fazer ontem. Ah, Furlan, mas você está passando pano pro Wesley Carvalho? Você gosta do Wesley Carvalho? De forma alguma. Eu não quero o Wesley Carvalho como técnico e o Wesley Carvalho não será o técnico ano que vem. Teremos um outro técnico, tá, pessoal? Teremos. Porra, que legal. Vamos todos nos abraçar com um novo técnico, tudo vai ser diferente. Talvez não. Talvez não, na verdade, com certeza não. Porque a montagem do elenco é quem define. O Atlético precisa de no mínimo 10 reforços ano que vem. 5 titulares, 5 reservas. Tem jogador, né, que a gente vê a vontade de jogar. Você vê claramente, cara, que o cara não quer estar nessa função. Que ele não acredita mais no projeto Atlético ir para Libertadores no Centenário. E se o jogador não acredita, como que eu, torcedor, vou acreditar? Porque eu não acredito. Sinceramente. Espero que esse vídeo aqui seja muito bem transitado nas redes. E lembre, pô, lá o Furlan falou que a gente não vai para Libertadores, a gente foi. Pois é. Mas a grande questão, pessoal, é o seguinte. Luiz Felipe Scolari, Paulo Turra, Wesley Carvalho, N outros jogadores que não têm a mínima condição de jogar no Atlético, como Matheus Felipe, como Thiago Andrade. Olha, o Arreagada chegou aí no Atlético, não era nem para estar jogando, pessoal. Entendo, não era nem para estar aqui. Não é porque eu não gosto dele, é porque ele não era para estar aqui. Ele era para estar completando lá o projeto de aspirantes. Só que ele recebe uma notícia que assim, pessoal, não vai ter mais aspirantes, você vai para o principal. Transição demora para isso. Então, quem sabe ano que vem aí, com aspirantes, enfim, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas eu citei 3 nomes, né?
Falta um nome. Uma pessoa extremamente educada comigo, uma pessoa que sempre me tratou muito bem, que sempre me conversou muito bem, mas ela sabe os problemas e sabe os erros que cometeu. Senhor Alexandre Matos, a pessoa responsável pelo futebol do clube, junto ao senhor Márcio Lara, junto ao senhor Paulo Miranda, que ainda não sabemos a função de Paulo Miranda no Atlético e ainda aguardo, né, o clube, qualquer pessoa se posicionar quanto à função de um ídolo do clube, tá? E o senhor Mário Celso Petralha. Foram 4 pessoas citadas, tá? Essas 4 pessoas citadas têm toda a culpa no cartório. A culpa não é do Wesley, que sabe que é bom, mas é ruim. A culpa não é do Turra, que é muito ruim. E a culpa não é do Felipão, que nunca foi diretor de futebol. E nem era, ele era executivo, blá blá blá, tá? A culpa não é desses caras só. A culpa é de quem colocou eles lá. A culpa é de quem montou um elenco com 5 opções na zaga, sendo que o Kaique Rocha só fez 8 jogos no ano, estava completamente sem ritmo. Thiago Heleno já vinha em queda desde o ano passado, já indo para o seu 50º jogo. Pedro Henrique falhou no maior jogo da história e ano passado foi o zagueiro com o maior número de erros capitais para gol no ano. Matheus Felipe não tem a menor condição de ser zagueiro do Atlético. E Zé Ivaldo, vocês puderam ver, não queria estar aqui e já foi para o Cruzeiro. Isso sem contar as opções de ataque. Saiu o Vitor Roque, a gente tem o Pablo. Coitado do Pablo, se dedica muito, a gente sabe que ele tem certa qualidade, mas ninguém espera, né, que ele vá fazer os 30 participações de gol que o Vitor Roque fez. E é isso. As outras opções eram Rômulo, Arriagada e um William Bigode que apareceu, né, do nada. Que bom. O William Bigode fez 3 gols muito importantes pelo Atlético, inclusive. Que bom, fico feliz por ele. Mas todo mundo sabe que ele não vai ficar. Além desse que não vai ficar, acho que é bem legal a gente trazer que olha a quantidade de jogadores que não vão ficar para ano que vem, cara. A quantidade de nomes, eu até tenho aqui a maioria deles, tá? Eu tenho um monte de nomes aqui que realmente não vão ficar. Olha lá, Bruno Pérez, eu até coloquei no Twitter ontem, né? Vou até ler aqui para vocês, acho que é para complementar bem a nossa situação. Vamos ver aqui. Aqui, ó, vamos lá. Marcelo Cirino já foi, Zé Ivaldo já foi, Vitor Roque já foi, William Bigode vai, Thiago Andrade vai, Matheus Felipe vai, Danielzinho vai, Pedro Henrique deve ir, Bruno Pérez, Arthur Vidal, Bento deve ir embora também, Eric trocou de empresário para ir embora também. Aí tem lá os que não voltam mais, Valber, Bruno Leite, Fabinho, Matheus Soares, aí tem Dani Bolt, Lucas Alter, Luan Patrick, João Viale, Pablo Siles, Juninho, aí volta Dudu Scheidt, Jader, Matheus Babi, Mingote, Julimar, Jaderson e Daniel Cruz. Olha a quantidade de gente que continua sendo paga e não vai jogar pelo Atlético. Tudo isso, e eu lembro muito bem, uma matéria na Globo Esporte, né, onde o diretor Alexandre Matos não gostou da informação passada pelo jornalista da época, que o elenco tinha lacunas. Segundo o Alexandre Matos, não havia lacunas. Ele sabe que o foco é elenco para 2024. E ele sabe que ele tem que fazer uma pela torcida e mandar embora o Wesley Carvalho. Porque senão ele vai ser implodido por aqui. A torcida vai começar a largar de uma forma. Por enquanto não largou, mas vai. Vai mesmo. Eu não tenho dúvida disso. Então, pessoal, entendam que a culpa é sim de Wesley Carvalho, mas tem mais pessoas para a gente citar os nomes. E a verdade é que o Atlético precisa fazer uma reformulação não só no seu elenco, mas internamente também. É muito cacique para pouco índio, mas é pouquíssima organização para um time que quer tanto ser respeitado pela organização, quer tanto ser uma SAF e tudo mais. A questão é, estamos trazendo um novo CEO. Que bom, esse cara precisa vir para realmente organizar as coisas, porque está uma bagunça. Tem muita gente que não tem função, ganhando muito dinheiro dentro do Atlético. E nós aqui continuaremos, mais uma vez, torcendo. Ano que vem é centenário, pessoal. Não banalizem o centenário. Mantenham a crítica, mantenham a cobrança, porque o ano não pode ser banalizado. O ano não é qualquer um para nós. Para eles, aparentemente é. Ano que vem a gente chega sem elenco, precisando de 10 reforços, sem gestão, sem técnico, sem categoria de base completamente sucateada, sem gestão e sem direcionamento. Se alguém vai para o ano que vem, eis as boas novas. Pessoal, eu acho que eu posso falar muito bem aqui. Boas férias para todo mundo, porque o Atlético não deve ir para Libertadores, tá? Tá todo mundo vendo.
E a gente precisa melhorar. Os nomes aos bois foram dados. Se eles quiserem se pronunciar, eles virão até nós. A thread sempre vai estar aqui. Lives pós-jogo, sempre, se a plataforma permitir. Há 10 anos a gente está aqui. A gente nunca se corrompeu e nunca vai. Então esse é o nosso recado. É isso que vocês precisam entender. O time foi implodido lá atrás, em janeiro. Mas não cobrem só essa ponta da corda. Tem uma outra ponta que está atrás de tudo isso que precisa ser cobrada, que é a diretoria do Clube Atlético Paranaense. Beleza? Forte abraço para todo mundo. Tamo junto e até.